Olá pessoal, nesse vídeo trataremos do regime militar que aconteceu no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que saber é que na década de 60 houveram vários acontecimentos ao redor do mundo que terminaram influenciando na política brasileira. A posse de João Goulart em 1961, por conta disso, foi vista como uma ameaça. E agora nós vamos entender por quê. Então, João Goulart assumiu em 61 e a sua posse foi vista pelos grupos mais conservadores como uma adesão ao socialismo que vigorava na União Soviética, no caso. Em 31 de março de 1964, o governo do país foi tomado por meio de um golpe militar. No período em que vigorou o regime militar, 1964 a 1985, a presidência do Brasil foi exercida por 5 generais sucessivamente: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Seus governos tinham grande participação de oficiais das Forças Armadas. Também tinham membros dos órgãos de espionagem e repressão. Nesse período, ficou reduzida a função do Congresso de decidir as leis. Uma das principais características dos governos da ditadura foi o autoritarismo. Os militares não se dispunham a dialogar com a sociedade, impondo aos brasileiros as decisões que eles tomavam. Por meio dos chamados atos institucionais, o governo censurou os meios de comunicação como rádio, televisão, jornais e revistas e limitou o funcionamento das instituições democráticas. Extinguiram-se os partidos políticos existentes, permitindo-se a criação de apenas 2: a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que fazia a oposição ao governo dentro dos estreitos limites que eram permitidos. Os cidadãos brasileiros perderam o direito de votar para presidente da República, governador de estado e prefeito, no caso dos municípios declarados de segurança nacional. Muitos brasileiros que se opunham à ditadura foram perseguidos, expulsos do país, torturados e até mortos pelos órgãos de repressão. Abandonando o nacionalismo reformista que marcava o último governo de Getúlio Vargas e o de João Goulart, os militares adotaram um modelo de desenvolvimento econômico baseado na aliança de 3 grandes grupos com atuação social e política: a burocracia militar e civil, os grandes empresários estrangeiros e grandes empresários brasileiros. Em razão dessa aliança e do apoio que esses grupos deram ao golpe e aos governos que sucederam, o período é chamado por alguns historiadores de ditadura civil-militar. No modelo de desenvolvimento adotado pela ditadura, a economia foi modernizada, a renda concentrou-se nas classes mais altas e médias, e os pobres foram cada vez mais excluídos da distribuição de riqueza. E aí vamos falar agora a respeito do governo de Castelo Branco, que foi de 1964 a 1967. Bom, reunidos no Congresso Nacional e pressionados pelos militares, deputados e senadores, foram eleitos para a presidência o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi eleito, que tomou posse em 15 de abril de 64. O governo dele foi imediatamente reconhecido pelas autoridades dos Estados Unidos e apoiado por grandes empresários brasileiros e dirigentes de empresas multinacionais. Isso ocorreu graças à Doutrina de Segurança Nacional, que foi elaborada em plena Guerra Fria na Escola Superior de Guerra, e tinha como característica o combate às ideias socialistas ou comunistas. Foram rompidas as relações diplomáticas com Cuba, o único país latino-americano que adotava o regime socialista. Além disso, a Lei de Remessa de Lucros, que restringia a remessa de lucros das multinacionais às suas matrizes no exterior, foi extinta. Com essa e outras medidas, os trabalhadores assalariados foram duramente atingidos. Perderam a estabilidade no emprego, sofreram intervenção nos sindicatos e tiveram perdas salariais.
Ainda no governo Castelo Branco, foi criada a Lei de Segurança Nacional, que permitia enquadrar como inimigos da pátria os opositores do governo. Em 1964, foi elaborada uma nova Constituição, tendo como principal objetivo fortalecer a presidência da República e enfraquecer o Legislativo e o Judiciário. Ao final desse governo, os comandantes militares escolheram o Marechal Arthur da Costa e Silva, então ministro da Guerra, como novo presidente. Os membros da Arena confirmaram essa escolha no Congresso Nacional, enquanto os parlamentares do MDB, que eram a minoria, registraram seu protesto retirando-se do local de votação. Junto a isso, a gente vai ver que os fatos do governo Castelo Branco tiveram continuidade no governo Costa e Silva, que durou de 67 a 69. Nesse governo, apesar da violenta repressão policial, aumentaram as manifestações públicas contra a ditadura. Vários estudantes organizaram passeatas, houve operários que entraram em greve, padres progressistas discursaram contra a fome e a tortura aplicada aos adversários do governo em órgãos de segurança, e políticos de oposição se pronunciaram atacando a violência da ditadura, como Carlos Lacerda, que se dizia arrependido de ter apoiado o golpe de 64, e tentou organizar uma frente ampla de oposição. Em 1968, mais de 100 mil pessoas saíram às ruas do Rio de Janeiro em passeata, protestando contra o assassinato do estudante Edson Luiz, de 18 anos, pela polícia. No mesmo ano, o deputado MDBista Márcio Moreira Alves fez um discurso contundente contra os militares no Congresso e responsabilizou eles pela violência praticada, por exemplo, contra os estudantes. Diante da resistência dos parlamentares, os líderes do governo reagiram, determinaram o fechamento do Congresso, cassaram o mandato de parlamentares, decretaram o ato institucional número 5, houveram outros atos que eu vou colocar aqui, enquanto eu estou falando, eu vou colocar aqui nos slides para vocês verem nas imagens do vídeo. E o ato institucional número 5 foi um dos instrumentos mais autoritários que o regime militar usou aqui no Brasil. Com o AI-5, o presidente da República tinha o poder para reprimir brutalmente quem se opusesse à ditadura. O poder do presidente era tamanho que seus atos não eram submetidos nem mesmo à avaliação do Poder Judiciário. O presidente da República podia, por exemplo, decretar estado de sítio. Também podia intervir nos estados e municípios, além de cassar mandatos, suspender direitos políticos e demitir funcionários públicos, entre outras várias coisas que ele podia fazer. Por meio do AI-5, o governo federal prendeu milhares de pessoas em todo o país, entre elas Carlos Lacerda, o Marechal Teixeira Lott, Juscelino Kubitschek também foi preso. Foi fechado o Congresso Nacional por prazo indeterminado. Foram cassados os mandatos de centenas de políticos, além de o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal acusados de serem oposicionistas. Por razões de saúde, Costa e Silva foi afastado da presidência e uma junta formada pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica governou o país por quase 2 meses, de 31 de agosto a 22 de outubro de 69. Como Costa e Silva não pôde reassumir a presidência, essa junta indicou o general Emiliano Médici como seu sucessor. O Congresso só foi reaberto em 22 de outubro de 69, 10 meses depois de o AI-5 já estar em vigor. Porém, os deputados federais cassados não faziam mais parte do Poder Legislativo. E aí iniciamos um pouco falar sobre o governo Médici, que foi de 69 a 74. O poder do ditador e a repressão contra os opositores foram ainda maiores no governo Médici. Os direitos fundamentais do cidadão foram suspensos e quem contestasse essa decisão podia ser preso. Nas escolas, nas fábricas, nos teatros, na imprensa, enfim, em todos os lugares, a sociedade sentia o peso desse autoritarismo. Para disfarçar essa situação, os governadores investiam em propagandas com o objetivo de divulgar a imagem de um governo sério e competente, que levava o país à prosperidade e à paz.
Grande parte dessa propaganda oficial foi veiculada por meio de televisão, que conquistava cada vez mais espaço como meio de comunicação de massa. Nas cidades, o número de famílias que tinham televisor em casa passou de 9,5% em 1960 para 40% em 1970. Nessa época, a Rede Globo se expandiu, alcançando praticamente todo o país, apoiada por benefícios do governo concedidos sob a forma de propaganda paga e da concessão de canais também. Os militares no poder tentaram esconder da maioria da população o violento combate realizado contra grupos sociais organizados, cujos integrantes vinham de tendências diferentes. Nesses grupos, havia liberais, socialistas e comunistas, a maioria deles agindo na clandestinidade. Alguns grupos de esquerda iniciaram movimentos de luta armada, promovendo ações de guerrilha. Além disso, assaltaram bancos para obter dinheiro para financiar a luta política e sequestraram diplomatas estrangeiros para trocá-los por companheiros presos que estavam sendo torturados nos órgãos de segurança. Entre os grupos guerrilheiros desse período, se destacam a ALN, Aliança Libertadora Nacional, que era liderada pelo ex-deputado comunista Carlos Marighella, e o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, fundado por Jacob Gorender e Apolônio de Carvalho, entre outros. Havia também o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é o MR8, cujos membros eram em sua maioria estudantes. Muitos militares desses e de outros grupos foram perseguidos por órgãos de repressão do governo, como o SNI, que era o Serviço Nacional de Informações, que era um órgão do governo criado em 64 e extinto em 99 somente, e tinha como objetivo vigiar os que praticassem atividades consideradas subversivas usando vários métodos, como escutas, abertura de correspondência, investigação de pessoas e de grupos. Bom, essa SNI, como eu falei, era um órgão de repressão do governo que perseguia vários grupos. Além disso, várias pessoas foram acusadas de subversão e, por isso, foram torturadas e várias outras foram mortas em todo o país. Na repressão à oposição, os militares eram apoiados também pela parcela mais conservadora da sociedade, por meio de organizações paramilitares. Uma das organizações mais conhecidas foi o Comando de Caças Comunistas, CCC, que atuava nas universidades coletando informações sobre os estudantes subversivos, né? E aí eu vou abrir um parêntese aqui para falar dos artistas que atuaram contra a ditadura. Muitos intelectuais, na época dramaturgos, atores, professores, jornalistas e músicos, protestaram contra o autoritarismo dos governos militares. Um exemplo, entre muitos outros, foi o cantor e compositor Geraldo Vandré, que cantou a música Pra Não Dizer que Não Falei de Flores no Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro, em 68. Essa música ficou em segundo lugar no festival e depois foi considerada subversiva pelos militares. Isso demonstra uma prática comum na ditadura. Eu vou colocar, inclusive, essa música nos anexos aqui do CPB Prova, ou do Eclés, melhor dizendo, para quem tiver interesse escutar e ver a letra. Eu vou colocar também a letra, tá? Enquanto quem estava fora do poder era considerado, né, subversivo e por isso era perseguido. A canção ficou conhecida em todo o país e se tornou um hino de contestação à ditadura. No governo Médici, aqui, que aconteceu também o Milagre Brasileiro, que foi um período, né, marcado pelo desenvolvimento econômico que a propaganda oficial chamava de Milagre Brasileiro. A partir das diretrizes do Ministério da Fazenda na época, que era comandado por Antônio Delfim Neto, a economia cresceu a altas taxas anuais graças a uma série de motivos, né? O aumento da produção industrial, o crescimento das exportações, a expansão do crédito para as classes médias e os empréstimos feitos no exterior. O Estado passou a orientar a modernização da economia, principalmente nos transportes. Houve uma expansão das rodovias. Houve também o incentivo na produção de energia, com a construção de usinas hidrelétricas, e houve também um incentivo nas comunicações. Em relação aos trabalhadores, o governo adotou o arroxo ou achatamento salarial assegurado pela repressão política, o que dificultava a reação dos sindicatos.
O milagre durou pouco, pois se baseava mais numa situação externa favorável nos empréstimos internacionais do que na expansão da força produtiva do país. Quando a situação externa mudou, por exemplo, com o aumento do preço do petróleo, a economia brasileira sofreu grande impacto. A inflação começou a subir e a dívida externa brasileira se elevou de um modo assustador. Teve início uma crise econômica longa e difícil de ser enfrentada. Os militares foram perdendo um de seus principais argumentos para se manter no poder, já que a ditadura não garantia mais o desenvolvimento econômico. Os opositores, então, passaram a exigir a volta da democracia. Nesse momento, se inicia o governo Geisel, que durou de 74 a 79. Ele substituiu Médici, sucedeu Médici, e fazia parte de um grupo de oficiais militares mais favoráveis à devolução progressiva do poder aos civis e se dizia disposto a promover uma abertura democrática gradual, lenta e segura. O governo começou esse processo diminuindo a censura sobre os meios de comunicação. Depois, em 74, garantiu a realização de eleições livres para senadores, deputados e vereadores. Nessas eleições, os membros do MDB, o único partido de oposição, conseguiram uma vitória importante sobre a Arena, que era o partido do governo, assustando os militares mais intransigentes em relação às oposições. Os comandantes dos órgãos de informação e repressão não simpatizavam com essa abertura e continuavam agindo com violência. Exemplos disso foram a prisão e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e do operário Manuel Fiel Filho, em 76, nas dependências do Exército em São Paulo. Os atos dos militares escandalizaram boa parte da população, levando Geisel a afastar o general que comandava o 2º Exército, que foi o lugar onde esse operário foi preso, e onde Vladimir Herzog também foi preso. Temendo o rápido avanço das oposições, o general-presidente recuou no processo de abertura. Em 76, ele decretou a Lei Falcão, que era uma lei que limitava a propaganda eleitoral dos candidatos no rádio e na televisão. Apenas o retrato dos candidatos podia aparecer na TV e um breve resumo de suas atividades era lido por alguns locutores. No ano seguinte, o governo decretou uma série de normas autoritárias que determinavam, entre outras coisas, que um terço dos senadores seria escolhido diretamente pelo presidente da República. Assim, se criaram os chamados senadores biônicos, ou seja, que não eram eleitos pelo voto popular e sempre votavam a favor do governo no Congresso. No cenário econômico, técnicos do governo Geisel elaboraram um plano de desenvolvimento que incentivava a expansão das indústrias de bens de produção, como máquinas, equipamentos pesados, aço e energia elétrica. Entretanto, a situação da economia mundial já não favorecia a continuidade do endividamento brasileiro. O aumento nos preços do petróleo causou grande impacto na economia do Brasil, pois naquela época, 80% do petróleo consumido no país era importado. Para importá-lo, se gastava metade do valor arrecadado com as exportações. Com isso, o governo ficava sem dinheiro para investir e buscava novos empréstimos, aumentando a dívida externa. Pressionado pelas oposições, pela sociedade em geral e pelos problemas econômicos, o governo cedeu e retomou a abertura econômica. Em outubro de 78, foram revogados o AI-5 e os outros demais atos institucionais que marcaram a legislação autoritária. O final do governo Geisel foi marcado por disputa nas eleições indiretas para presidente da República. Em nome da Arena, concorreu a chapa formada pelo general João Batista de Oliveira Figueiredo e Aureliano Chaves, candidatos a presidente e a vice, respectivamente, e representando o MDB, disputaram o general Euler Bentes Monteiro e Paulo Brossardi. Os membros do Colégio Eleitoral deram a vitória à chapa da Arena, com 335 votos contra 266 votos recebidos pelos candidatos do MDB. E aí se inicia o governo Figueiredo, que foi o último governo militar que durou de 79 a 85. Quando o general Figueiredo iniciou seu governo, vários setores sociais reivindicavam a redemocratização do país.
Entre esses setores estavam sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, pessoas ligadas à igreja, associações artísticas e científicas, universidades e a imprensa. Diante das pressões, Figueiredo assumiu o compromisso de prosseguir com a abertura política. Nesse processo, desenvolveu-se um novo tipo de sindicalismo, com representantes mais independentes do Estado, e ocorreram as primeiras greves operárias contra o achatamento dos salários e o autoritarismo. Durante o ano de 1979, mais de 3 milhões de trabalhadores de diferentes setores entraram em greve em todo o Brasil. Entre as paralisações mais importantes, destacaram-se a dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, que na época era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, região que abrange as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, onde se concentram mais indústrias metalúrgicas. E como eu falei, foi acrescentada na cidade de Diadema e virou ABCD Paulista. A partir daí, a campanha pela redemocratização do país obteve os primeiros resultados positivos, destacando-se a conquista da anistia e o fim do sistema de 2 partidos, governo e oposição. Tudo isso em 79. A anistia se estendeu a todos que tinham sido punidos pela ditadura, permitindo que muitos brasileiros exilados pudessem finalmente regressar ao Brasil. Além disso, pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados foram reabilitadas e reconquistaram sua cidadania. Porém, a anistia excluiu os militares punidos por não terem participado do golpe, recusando sua volta às Forças Armadas. Com o fim do bipartidarismo, a Arena e o MDB deixaram de existir e foram criados novos partidos para disputar as eleições seguintes. Entre os novos agrupamentos políticos que surgiram, podemos citar o Partido Democrático Social, PDS, no lugar da Arena, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, no lugar do MDB, o Partido dos Trabalhadores, PT, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Popular, PP, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Em 1982, o governo restabeleceu as eleições diretas para governador de estado. Finalmente, em 15 de março de 83, depois de 18 anos de ditadura, novos governadores escolhidos diretamente assumiram o poder nos estados, o que revelava os sinais de esgotamento do regime militar. As oposições, com força renovada, passaram a exigir eleições diretas para presidente da República. Apesar do avanço na abertura política, a crise na área da economia ficava mais grave. O governo Figueiredo não foi capaz de solucionar problemas como a dívida externa, a inflação e o desemprego. A respeito da dívida externa, com a crise econômica, o governo tinha de recorrer a empréstimo do FMI, Fundo Monetário Internacional. Porém, para ter direito a esses empréstimos, o governo tinha de se submeter às exigências dos banqueiros internacionais, que passaram a ditar as regras econômicas do Brasil. Sem conseguir pagar os empréstimos, o governo e as empresas sediadas no Brasil pediam novos empréstimos para saldar dívidas antigas. A respeito da inflação, durante o governo Figueiredo, a inflação bateu recordes, passando de 200% ao ano. Os mais prejudicados eram os trabalhadores, que viam seu poder de compra diminuir a cada dia pela elevação do custo de vida e a falta de reajuste anual salarial. O desemprego foi consequência da falta de investimento no setor produtivo e levou a uma redução do crescimento econômico, fazendo aumentar a situação dos desempregados no Brasil. Em 1983, a taxa de emprego era tão elevada que ocorreu até mesmo uma série de saques a lojas e supermercados. Com o agravamento da crise, cresceu também o descontentamento popular. Nas eleições de 82, os eleitores manifestaram sua insatisfação, elegendo candidatos da oposição nos estados brasileiros mais populosos. Um rápido balanço das realizações dos governos militares de 64 a 85 revela as distorções do modelo econômico de desenvolvimento adotado. As grandes conquistas feitas nos 20 anos de ditadura ocorreram principalmente nos setores de comunicação, de energia e de transporte. Nas comunicações, ao longo da ditadura, o sistema de comunicações se expandiu e se modernizou. Alguns serviços, como os correios e satélites, alcançaram praticamente todas as regiões do Brasil.
Outros, como o serviço de telefonia, não conseguiram tanto. De toda forma, o país foi integrado ao sistema de comunicações internacionais, se destacando a atuação de estatais como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Telecomunicações do Brasil, que é a Telebrás, e a Embratel, que é subsidiária da Telebrás. Essas duas últimas empresas foram vendidas a estrangeiros, ou seja, privatizadas na década de 90. No setor de energia, houve investimentos para aumentar a produção nacional de petróleo a partir de 73, época em que ocorreu a crise do petróleo. Em 75, foi criado o Programa Nacional do Álcool, PROÁLCOL, numa tentativa de promover uma substituição progressiva do petróleo importado pelo álcool nacional. Para o abastecimento de energia elétrica das indústrias e cidades, foram construídas usinas hidrelétricas como Itaipu, na região sul, Tucuruí, na região norte. Foram comprados também reatores para a construção da usina nuclear de Angra 1, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nos transportes, a rede rodoviária foi expandida com a construção de estradas que ligavam diferentes regiões, do país. A indústria naval foi modernizada entre as décadas de 70 e 80, concentrando-se principalmente nos estados do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Na indústria aeronáutica, se destacaram a criação e desenvolvimento da Embraer, em São José dos Campos, em São Paulo, que foi uma das maiores fábricas de aviões de médio porte do mundo, que também foi privatizada na década de 90. Apesar do desenvolvimento econômico, persistiram em várias regiões do país problemas sociais, como educação, saúde e alimentação. O próprio presidente Médici chegou a declarar que a economia vai bem, mas o povo vai mal. Durante a ditadura, boa parte dos latifundiários, também vamos falar agora da questão latifundiária, boa parte dos latifundiários brasileiros era improdutiva. Ao mesmo tempo, os latifundiários eram considerados produtivos, especializados no cultivo de mercadorias para exportação, como a soja ou da cana-de-açúcar, destinada à produção de açúcar e de álcool combustível. Em outras palavras, havia poucas propriedades que produziam alimentos para consumo da população interna. No entanto, a questão fundiária não se limitava apenas à produção de alimentos. Estava relacionada também à geração de renda e de riqueza. Ao longo da ditadura, se intensificou a concentração de propriedade rural na mão dos latifundiários. Os latifúndios ocupavam quase metade de todas as terras agrícolas disponíveis no país. A consequência mais visível desse processo era que milhões de brasileiros passavam fome, embora vivessem em um país com imensa potencialidade agrícola, Quanto ao crescimento e distribuição de renda, o influente ministro Delfim Neto dizia que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. No entanto, o crescimento da economia não melhorou a renda da maioria dos brasileiros. Ou seja, o bolo cresceu, mas suas maiores fatias ficaram na mão de poucos. A educação, que é uma das políticas públicas capazes de promover uma melhor distribuição de renda, foi cerceada pelo governo federal durante a época da ditadura. Ao mesmo tempo, acordos com o governo dos Estados Unidos e concessões a empresas particulares abriram espaço para a privatização do ensino. As escolas públicas, de modo geral, apresentaram uma queda na qualidade do ensino, e na remuneração dos professores também. Parte desses problemas, como a gente vê, persiste até os dias de hoje, que são questões que sofrem críticas até os dias de hoje. E com esse governo, finaliza-se o regime militar, em 85, e começa a haver uma redemocratização do país. E se encerra o regime militar. O capítulo fica por aqui, obviamente, porque quando finaliza-se o regime, vocês que tiverem dúvida podem colocar no Eclass, tá? Eu vou deixar o chat aberto e a gente tira as dúvidas também na próxima aula, tá? E é isso, jovens, ficamos por aqui.